Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coffee Tech e hoje o vídeo tá super especial porque é um tipo de conteúdo que vocês dificilmente verão em canais de programação aqui no YouTube e eu mesmo nunca trouxe esse modelo de vídeo pra cá. Pelo título acho que vocês já devem ter uma ideia, mas deixa eu explicar com um pouco mais de detalhes o que a gente vai fazer hoje aqui. A ideia surgiu por conta de um repositório que eu tinha um pouco antigo e já tinha um tempo que eu não mexia e quando eu fui tentar rodar esse repositório hoje eu tive um problema, apareceu um bug ali e eu falei, pô, beleza, eu tenho que resolver esse bug antes de fazer o que eu queria fazer no repositório. E eu pensei, por que não documentar esse processo? Então hoje eu vou mostrar para vocês a minha linha de raciocínio, né? Os passos que eu faço para a resolução de um problema, como se fosse no dia a dia real, eu atuando num projeto na empresa. Recebi uma tarefa que tem um bug aqui no projeto e eu preciso resolver. Como é que eu vou ali achar a raiz do problema? Como é que eu procuro soluções? E a gente vai incluir Stack Overflow, GitHub. Se eu tiver mais de uma solução, como é que eu decido qual a melhor solução baseada no contexto do projeto? Como é que eu exponho isso para as outras pessoas no projeto, por request, documentação, tudo que eu faço no dia a dia, como se eu estivesse na empresa atuando e receber a tarefa, o passo a passo do que eu faço para resolver um bug. Bom, o projeto que a gente vai utilizar, cujo eu encontrei esse pequeno bug, é esse projeto, o TV Maze, né? Para quem já é inscrito do canal há um tempo, já é conhecedor desse projeto, inclusive foi o projeto que eu utilizei na playlist de testes no React Native. Então, para quem não sabe, a gente tem um curso completo de testes no React Native, teste de unidade, integração, end-to-end, mais de 3 horas de conteúdo de graça aqui para você acessar. Esse foi o projeto do curso e já tinha um tempo que eu não abria esse projeto na minha máquina, então eu decidi abrir, que eu tava querendo fazer algumas coisas nesse projeto e para minha surpresa, na hora que eu fui rodar, eu tive um bug, né? Então, eu botei aqui para instalar as dependências e eu botei para rodar no iOS, então vou botar aqui para rodar no iOS, no simulador que tá aberto. E se a gente vir aqui, ó, e dar uma olhada nos logs, ó, já falhou de cara, nem buildou, não instalou no simulador, nem nada. A gente tem um problema na fase aqui de build, tá? E se a gente olhar o nosso log, ele não fica muito intuitivo quando a gente roda pela linha de comando, né? É meio difícil aquela leitura. Se a gente olhar só essa parte aqui do build fails, a gente não consegue entender muito bem o que tá acontecendo, né? A gente pode scrollar um pouquinho mais para tentar aqui entender melhor esse log, mas ó, tem bastante coisa. Então, se você trabalha com React Native, já vai uma dica muito importante. Quando você tiver algum problema no build, eu te recomendo, se você tiver algum bug, né, não tá rodando, eu te recomendo rodar diretamente pela IDE. Então, no caso do iOS, a gente vai rodar pelo Xcode, mas se você estivesse no Android, rodaria aí pelo Android Studio. Por quê? Porque essas IDEs nativas, elas possuem uma estrutura bem melhor do que o VS Code, bem melhor do que você rodar na linha de comando. Então, é mais fácil de você ver os erros, de conectar o que está acontecendo. Os logs são melhores, né? As informações que ela te cospe é melhor do que quando você tá na linha de comando. E se você tiver um pouco de dificuldade ainda com Xcode, né? Você tá começando no React Native, tem um vídeo do canal que eu também vou deixar linkado, onde eu falo especialmente sobre Xcode para programadores de React Native. Então, abri o Xcode, o projeto tá aberto, o TV Maze, iPhone 14, que é o meu simulador, vou botar para rodar. Vou botar para rodar, para fazer o build, e já falhou de cara. E olha só, já me deu uma mensagem, né? Muito mais bonitinha, digamos assim. Já tá diretamente aqui na minha cara qual é o problema, né? A gente teve uma issue, um problema com esse yoga, né? Ele tá dizendo que esse operador que tá sendo utilizado aqui, ele não é permitido, tá? Então ele já vai cuspir para você. Talvez pode ser que ele esteja com esses warnings aqui também, amarelo, tá? Mas só você vir aqui embaixo no Xcode, você pode selecionar esse xizinho, que ele vai mostrar só os erros. Outra forma interessante também, se você quiser ver o build sendo feito com mais detalhes, tem essa última opção aqui, ó, Show the Report Navigation, que ele vai mostrar, ó, o histórico dos logs dos builds que você tá fazendo e das fases, né? Então, por exemplo, aqui, né, eu consigo ver na minha fase de build. Eu vou colocar aqui para buildar de novo, ó, tá vendo? Ele apareceu o build ali de novo. E eu consigo ver aqui também, e aqui com mais clareza, ó, já destacando para mim o problema, também de uma forma muito mais intuitiva do que se fosse diretamente aqui na linha de comando, como eu coloquei pelo VS Code. Bom, então agora eu já tenho uma noção um pouquinho melhor do problema, tá? Eu já sei diretamente onde é que tá acontecendo o problema. Agora eu vou buscar a solução para esse problema. E como é que eu busco a solução para esse problema? Da forma mais simples que você possa imaginar. Eu vou copiar essa mensagem aqui e vou colocar no Google, tá? Se você der 2 cliques aqui, ele vai te levar exatamente para onde está acontecendo, né? Então, se a gente olhar o caminho, numa dependência, tá dentro da pasta pods. Se eu clicar aqui também, ele também vai me levar. Então, eu posso copiar essa mensagem
mensagem, deixa eu ver se consigo copiar, consigo copiar essa mensagem e eu já vou jogar lá no Google, vou vir aqui no Google e vou jogar essa mensagem, tá? E aqui já tá vindo de cara pra mim nessa issue, né, do Stack Overflow, que eu já visitei, né, por isso tá meio roxinho, e geralmente, então, é isso que eu faço, eu vou olhar a issue do Stack Overflow, ou vou olhar uma issue lá no GitHub, geralmente são esses primeiros links que estão linkados e vou ver se de fato é parecido com o problema que eu tô tendo, tá? Aqui, né, justamente, exatamente o erro que eu tô tendo, ele fala, né, do problema aqui no Xcode 14, né, que esse problema, ele tá acontecendo nessa pessoa que reportou no Xcode 14.3. E se eu der uma olhada, se eu vir aqui no meu, não é About Mac, se eu vir aqui no meu About Xcode, eu vou ver que é exatamente a versão que eu tô tendo, tá? Geralmente, o que eu vou fazer? Se eu tiver com muita pressa, eu vou direto aqui e já procuro a resposta mais votada. Aqui tem um verdinho, que é geralmente onde é que tá a nossa solução, tá bom? Então, aqui ele fala um pouco da solução que ele testou, e o que ele fez, né, foi mudar diretamente, botar as duas barras, como tá acusando, ó, igual eu vou dar esse fix, né, colocou esse fix, e eu vou colocar para rodar. Aqui eu não vou ler, porque eu já li, tá, mas geralmente eu vou dar uma olhada com um pouquinho mais calma, eu vou ler, vou entender, e eu vou colocar para rodar, e deixa eu olhar o nosso build, como é que tá vindo o nosso build, e agora parece que vai resolver. Olha aqui, ó, build feito com sucesso, tá abrindo o nosso aplicativo. Vamos ver aqui, ó, para ver se vai abrir o nosso bundle aqui também. Já tava, nosso Metal Bundle já tava aberto. Vamos lá, vamos ver se vai abrir aqui o aplicativo. Load the Metal, deixa eu ver aqui, ó, tá carregando. Beleza, carregou o nosso aplicativo, tá funcionando. Acabou aqui? Não, obviamente não acabou por aqui, né? Se você olhar com um pouco mais de calma, ele até comenta que isso aqui foi uma solução temporária. E por que foi uma solução temporária? Aí entra um pouquinho da experiência que a gente vai adquirindo ao longo da carreira, né? Obviamente, né, o arquivo que eu modifiquei, esse Yoga, ele tá dentro dessa pasta pods. E até se eu olhar, se eu vir aqui, ó, no meu Git, eu fiz uma modificação no código, mas não tá aparecendo no meu sistema de controle de versão, né? Se eu der um Git status aqui também, ó, não tem nada sendo modificado. E por quê? Porque o pods, ele é uma pasta de dependência que a gente não sobe para o repositório. Ela é uma pasta ignorada, né, corretamente, pasta node models, pods, a gente não manda para o sistema de controle de versão. Então, essa é uma solução que eu não posso apresentar para o time, eu não posso apresentar para uma empresa, porque não é algo que eu consigo registrar, digamos assim. Não tem como eu comitar isso, né, fazer o commit e subir para as outras pessoas essa solução, né, porque eu só modifiquei algo no node models. E tem outro problema. Quando eu instalar uma nova dependência, que eu tiver que fazer o rebuild disso aqui, instalar novamente os pods, vai falhar, né? Porque vai ser sobre escrito. Então, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa encontrar alguma outra solução. E aqui, ele já linkou também uma issue no GitHub. E você lendo um pouco mais sobre essa issue, né? Você vai pegar, você vai ler aqui a issue, entender realmente o problema que eu tô tendo, ó, tá aqui no repositório do React Native. Então, o repositório oficial, o mesmo problema, ó, aquele descrevendo, exatamente a mesma coisa que a gente está tendo com o Xcode. Você vai dar uma lida, geralmente o que eu faço, tá? Eu sempre olho, né, os comentários que estão mais votados, então tipo, esse aqui tem 45, esse aqui tem 13, beleza, e ele já linkou diretamente nesse comentário aqui abaixo, ó, que tem bastante soluções, né, bastante curtida. Então, só para resumir aqui, o que está acontecendo, né? Esse operador que a gente está utilizando, né, que tá só com um tracinho, que estava só com um tracinho, ele não é permitido mais na versão 14.3 do Xcode para frente. Então eu atualizei o meu Xcode e quando eu fui rodar o projeto, ele quebrou. Isso foi corrigido, né, em uma versão do React Native, a partir da versão 69, isso foi corrigido, tá? No React Native, mas eles não fizeram essa correção para versões anteriores, né? Então, se eu dar uma olhada aqui, ó, ele até fala, ó, que essa versão, ela não é mais suportada, e a versão que a gente tá aqui no projeto, se eu vir aqui no meu package.json, eu tenho a minha versão 68, então eu tenho, digamos assim, duas soluções que eu posso apresentar aqui, né? Se você for, eu olhei um pouco mais a issue, entendi o problema, e eu achei duas soluções para esse problema. Então, basicamente, eu descobri que eu tenho duas soluções para esse problema. Uma mais rápido, mas que é uma espécie de solução temporária, é um band-aid ali, né, que vai não resolver a raiz do problema, mas a gente vai conseguir seguir com o projeto. E tem uma solução melhor, né, que vai resolver de fato o problema, mas que vai ser mais trabalhosa também. Então, quais são essas duas soluções? A gente, de alguma forma, tem que fazer
né, essa alteração que a gente fez aqui, ela meio que ser persistida. Então a gente pode ou atualizar a versão do React Native, ou a gente pode fazer essa solução que foi linkada, que é a gente utilizar esse pacote aqui, ó, que é o Pets Package, né? Basicamente, ele até fala, né, uma espécie de band-aid aqui para suas dependências, né? O que esse pacote ele faz, basicamente? Ele consegue, a gente vai ver aqui na prática, eu vou utilizar, adicionar o pacote e fazer aqui para vocês, mas só para resumir. Esse pacote, ele vai permitir a gente fazer uma alteração lá no Node Modules, que não é traqueada pelo Git, mas ele vai fazer uma comparação, vai rastrear essa alteração que a gente fez, e a gente consegue subir isso de uma forma inteligente, digamos assim, para o repositório, e a solução ela vai ser aplicada para quem for novamente instalar as dependências, seja você no futuro ou outra pessoa do time. É mais rápido de fazer, mas mais uma vez, é uma espécie de band-aid. A outra solução seria a gente atualizar a versão do React Native. E eu fechei o bundle só para abrir, deixa eu abrir o bundle aqui novamente. Geralmente aparece aqui para mim, na verdade eu acho que aparece só quando eu rodo o Yarn iOS. Deixa eu rodar o Yarn iOS. Na verdade, eu pensei que ia aparecer aqui porque já apareceu, mas geralmente, às vezes aparece, eu não sei exatamente qual critério, mas aparece mostrando aqui pra gente o upgrade, né? Como fazer, uma dica de como fazer o upgrade da versão do React Native. E tem essa lib, né? Esse repositório, então React Native Upgrade Help, que é quando você quer atualizar. Então, por exemplo, na versão que eu tô, que é na 0, a 68.1, para a versão mais recente, que é a 72.4. E aqui ele te mostra, né, o que mudou de uma versão para outra. Obviamente que aqui não é só copiar e colar o código, você tem que entender o que faz sentido para o teu projeto ou não, mas isso é um excelente guia. Então, se você quiser atualizar uma versão do React Native, você vai lá, utiliza esse repositório, bota a sua versão atual, para qual versão você quer atualizar, para utilizar isso como guia. Só que uma atualização como essa, né, ainda mais pulando algumas versões, né, saindo da 68 para 72, então tem bastante coisa que pode quebrar o meu código, vai levar tempo para eu analisar essas atualizações, para eu mudar o meu código. Então, se a gente pensa num projeto profissional, a gente tem que ter algumas suítes de teste ali para te garantir, teste unitário, teste de integração, end-to-end, ou pelo menos um QA para poder fazer o que a gente chama de smoke test, analisar as mudanças ali, porque você mudou, né, a principal lib do teu projeto. Então, você pode ter quebrado alguma funcionalidade, alguma dependência que você utiliza pode não estar suportada nessa versão e você vai ter que atualizar essa dependência. Então, é um processo que vai demorar aí pelo menos alguns dias, né, digamos assim. E muitas vezes você não tem tempo, muitas vezes você não consegue fazer essa atualização por conta da dinâmica do projeto. Então, a gente vai seguir com essa solução, digamos assim, mais temporária, que é fazer esse patch, né? Então, eu, inclusive, passei por esse problema recentemente, um projeto real que eu estava trabalhando, justamente esse mesmo problema, com a atualização do Xcode, e a gente decidiu utilizar essa solução do patch, porque a gente não tinha tempo para conseguir atualizar a versão do React Native. Uma pausa rápida para um recado super especial. Se você tá curtindo esse vídeo, se você gosta da minha didática, se você aprecia o conteúdo sobre React Native aqui no canal, saiba que na primeira semana de outubro eu vou lançar mais uma turma do Profissional React Native. O Profissional React Native é um curso onde eu ensino os alunos a tirar um app do zero até colocar em produção nas lojas, colocando todos os meus 4 anos de experiência profissional com React Native. Então, lá é um curso onde eu faço bastante disso, tá? Não é só ensinando a instalar a biblioteca, a escrever código, não. Eu ensino toda a linha de raciocínio, padrões de projetos que vão fazer um baita diferencial na tua carreira. Então, se você quer aprender React Native comigo, vou deixar o link da lista de espera aí na descrição do vídeo e eu te vejo lá dentro do Profissional React Native. E algo bastante importante que eu vou fazer agora, e que eu sempre faço no dia a dia também, quando eu tô trabalhando na resolução de algum problema, é documentar esse processo. E quem tá começando geralmente não vê muito valor nisso, mas tem 2 motivos porque eu documento o processo, tá? O primeiro é porque eu posso enfrentar esse bug no futuro, eu posso passar por esse mesmo problema. Foi exatamente o caso que aconteceu. Eu já tinha visto esse bug em um projeto de uma empresa que eu trabalhei, então quando eu vi esse mesmo problema, eu lembrei que eu já tinha passado por isso e que eu tinha documentado. Então eu só abri o meu Notion, que é onde eu documento, e eu fui lá e já peguei a solução. Então, se antes eu demorei 2, 3 horas pesquisando, testando, eu vou levar agora 20 minutos para resolver. Então, eu tô poupando o meu tempo do meu eu no futuro. E outro motivo é que a gente vou fazer aqui mais na frente, eu vou abrir o pull request com a solução, a correção, e no pull request eu também gosto de deixar documentado, deixar um link, tá? Porque isso vai fazer com que quem tá avaliando o seu pull request veja as mudanças ali que você tá fazendo, e também você transferir
transmita o conhecimento ali. Então a pessoa não vai só ler o código, ela vai entender, você colocou uma descrição bem detalhada do que está sendo feito. Então isso é outra coisa que eu faço, que eu considero bastante importante. E para isso eu vou utilizar o Notion, né? Então, cara, aqui tem uma página no Notion e como é que eu vou fazendo, né? Eu não vou parar para ficar escrevendo coisas bonitinhas aqui enquanto eu tô resolvendo o problema, mas eu já vou linkando algumas coisas importantes que eu acho, né? Então, cara, sei lá, eu posso colocar aqui, rodei no Xcode para ver melhor do erro, aí botei aqui, achei o problema nessa issue. Aí outra coisa que a gente já viu aqui, né? Tem duas soluções. A gente viu que a gente poderia atualizar a versão do RN ou usar um patch, tá bom? E a gente decidiu usar um patch porque mais simples e tô sem tempo. Aqui é bem informal, tá? É uma documentação pessoal para mim mesmo, porque eu vou melhorar, obviamente, essa escrita quando eu for levar pro pull request. Então já vou deixar aqui também linkado a issue do Stack Overflow, onde a gente achou esse problema. Eu vou posso deixar linkado aqui também, ó, atualizar a versão da RN, posso deixar linkado, vou colocar aqui, tem bastante coisa para mudar. Usar o patch mais simples, né? Mais simples, mais rápido. Então, vamos aplicar a solução, tá? Então, primeira coisa, né, que a gente precisa é criar uma nova branch, né? A gente sempre vai fazer a solução numa nova branch, então vou criar aqui, vou chamar de fix build xcode 14.3, tá? Vou botar assim, sei lá. Se você tiver num projeto, provavelmente vai ter um padrão de nomenclatura, mas como é um projeto pessoal meu, só um nome aqui significativo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar esse package aqui. Qual é o nome? Aqui, ó, a gente tem vou instalar primeiro o nosso pet package. Então, deixa eu botar em yarn. Instalei, tá bom? E a gente tem que também adicionar esse post install no nosso script, tá? Por quê? Porque quando a gente for rodar o yarn para instalar as dependências, ele vai olhar esse arquivo aqui de script, vai ver se tiver alguma coisa, né? Algum post install, ele vai executar esse comando. E só pra gente ver, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fechar, então, como se fosse que eu estivesse atualizando, né, o projeto. Então, eu excluí a minha pasta Node Modules e eu vou instalar as minhas dependências aqui, sendo que eu ainda não apliquei, tá? O patch ainda. Então, o que vai acontecer? Eu vou instalar as minhas dependências de novo e a modificação que a gente fez, ela vai se perder, porque ela tá numa dependência. Então, deixa eu instalar aqui novamente. Então, se eu vir aqui, deixa eu ver aqui no Xcode, eu vou dar um build novamente. E aqui, ó, a gente teve o problema, por quê? Porque justamente a gente excluiu as dependências, instalou novamente e apareceu o erro. Então, o que esse patch, ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó, ele fala, ó, você vai lá, primeiro você vai corrigir o seu bug, lá nessa pasta Node Modules, depois você vai rodar o npx patch package com o nome do pacote, e depois você vai comentar isso no seu projeto. Então, se a gente vir na solução, ele até fala, né, modify the source code like this commit. Essa foi o commit do React Native que eles fizeram, que teve essa modificação, né, que até fala, então a gente tá aqui linkando, ó, fix compilation warning in Yoga. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse arquivo dentro do nosso Mode Modules. Então, deixa eu ver aqui no Mode Modules. Vou lá na pasta do React Native, React Common, Yoga CPP. Como esse arquivo aqui é muito grande, né? Ele já abriu na linha porque eu já tinha aberto anteriormente, então o VS Code meio que salva. Mas aí se ficar difícil para você, o que eu faço? Cara, só copio uma linha aqui, ó. Ele vai achar a linha para mim. E aqui tem duas linhas bem parecidas, né? Tem esse set layout head over, tá? Então, na verdade foi nessa linha aqui, ó, na 2232. Na 2232. Então eu vou adicionar, só vou adicionar esse meu outro operador. Então, deixa eu adicionar esse meu outro operador aqui. E a gente pode ser que a gente tenha esse problema aqui também, ó. Porque, então, já vou adicionar aqui nos dois também. Então, deixa eu salvar. Salvei. E, obviamente, isso não vai para o meu sistema de controle de versão. Por quê? Porque está dentro do meu Node Modules. E agora que o nosso Pet Package, ele vai entrar, né? Eu vou rodar um npx Pet Package. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vou rodar npx, já tá até aqui, ó, Pet Package React Native, porque a gente fez uma alteração dentro do pacote do React Native. E o que esse comando ele vai fazer, ó, tá vendo? Ele tá criando um folder temporário com a versão do React Native que a gente tem. Então, se a gente for lá no
package.json, eu vou com o meu React Native na 68.1. E como eu já fiz a alteração dentro do Node Modules, o que ele vai fazer? Nesse momento, ele está comparando todo esse pacote, o meu local, com o original que tem da 68.1. Então, como o meu local está alterado, ele vai conseguir identificar as modificações, né? E se ele identificar alguma diferença, ele vai criar esse file de patch, ó, que ele acabou de criar. Esse file de patch nada mais é do que um arquivo que justamente aponta as modificações que a gente fez como um arquivo de Git mesmo, tá vendo? Onde eu tenho aqui, ó, a linha que eu tirei, que saiu e a linha que entrou, a linha que saiu e a linha que entrou. E o que eu vou fazer agora? Eu vou novamente apagar a minha pasta no Node Modules, como se fosse alguém que estivesse resetando, né, o repositório. E se a gente vir no Xcode, ó, vou rodar aqui novamente no Xcode. Deixa eu dar uma limpada aqui no build. Vou rodar novamente no Xcode. Não, agora eu tô sem o Node Modules, né? Obviamente que não vai rodar, né? Então, deixa eu instalar, ó. Vou instalar, deixa eu instalar. E aqui ele vai instalar as dependências do Node Modules normalmente. Instalou as dependências, vocês podem reparar que no log, tá vendo, ó, pet package, ele rodou o pet package e aqui, ó, aplicou as mudanças do pet na lib do React Native. Então, se eu vir agora, eu posso vir aqui e até rodar pela linha de comando também, mas vou rodar aqui pelo Xcode pra gente poder ver o nosso log. Os nossos logs estavam com erro, não fiz a modificação aqui, o pet, ele fez para mim, não precisei ir lá dentro e eu vou botar para buildar novamente. Ó, beleza, agora foi o nosso build com sucesso, sem a gente precisar alterar, porque o nosso pet, ele fez alteração pra gente. Então, vou adicionar esse pet ele vai pro repositório também, e toda vez que agora alguém for instalar esse repositório, instalar as dependências, a pessoa já vai ter essa solução. E esse problema no React Native, se você tá passando por um problema semelhante, acho que você já pegou a solução aí de Brint, mas o principal que eu quis trazer aqui é justamente essa linha de raciocínio, né? Desde formas de eu debugar, de eu depurar, né, a minha aplicação, eu indo lá no Google, Stack Overflow, GitHub, a gente utiliza isso no dia a dia, a gente testa as soluções, encontrei mais de uma solução, putz, atualiza a versão do React Native ou faça esse patch, vai depender da situação atual do teu projeto. Aqui queria fazer uma solução rápida, eu vou utilizar o patch, documentação, né, eu deixo essas coisas documentadas, mais uma vez, vai me ajudar lá na frente e também vai ajudar a entenderem melhor o meu pull request, a modificação que eu fiz. Então vou para a última etapa agora aqui, que é abrir o pull request da solução. Ó, vou fazer o commit e eu nem ligo aqui muito para a solução, para a mensagem de commit. Por quê? Porque essa mensagem ela não vai para o repositório, tá? A gente vai fazendo um squash do pull request, então vocês já vão ver o que é, mas patch RN fix Xcode, vocês já vão ver o que é. Deixa eu publicar a minha branch. Publiquei a minha branch, já fiz os testes locais, vi que tá funcionando. Eu vou lá no meu repositório, deixa eu ver aqui no meu repositório. Ó, já apareceu para mim, vou comparar o pull request e agora sim aqui no repositório eu vou colocar uma mensagem mais bonitinha. Então aqui coloquei um nome descritivo, então geralmente no nome eu boto como se fosse um resumo do que eu tô fazendo, né? Tô aplicando aqui o pet package para corrigir o bug no iOS 14.3. Geralmente dou uma olhada aqui nas alterações que eu fiz para eu não ver, para de repente algum console.log, alguma coisa aqui só na hora de testar. Então isso é outra coisa bastante importante, seja a primeira pessoa a revisar o seu pull request, tá? Então antes de abrir, dá uma olhada aqui no código. E agora eu vou fazer a descrição baseada nessas notas aqui que a gente fez. Então, ó, tá aqui, ó, a nossa mensagem bem descritiva, né? Então, eu coloquei, ó, dizendo aqui, ó, explicando o problema, ó, encontrei esse bug quando eu tava buildando na ES 14, coloquei uma referência da mensagem e falei, ó, você pode ver mais detalhes aqui, ó, já linkei a issue no React Native, do repositório do React Native, e falei que a gente tinha basicamente duas opções, que era atualizar a versão do React Native ou aplicar esse pet package, né? E eu já linkei também a issue do Stack Overflow. Então, isso também é forma de você documentar o que você está fazendo. E eu falei que eu decidi implementar a segunda opção, porque eu não tinha tempo para fazer uma major update, né? Fazer uma migração da 68 para 7.2 e já deixei linkado aqui, ó, também, ó, como referência. Eventualmente alguém vai voltar aqui e vai querer resolver, já tem o histórico
bem bonitinho. Então, outra coisa bastante interessante é, na hora de fazer o merge, né? As pessoas vão lá revisar o teu PR, aprovou. Na hora de fazer o merge, né? O que eu faço? Eu utilizo, né? Tem várias opções. Geralmente vem essa por default, mas eu utilizo o squash commit, né? O que ele vai fazer? Esse squash commit, ele vai pegar todos os commits da seu pull request e vai juntar num commit só, né? Então, quando o teu código tá indo pra branch principal, eu não quero saber todos os detalhes que você fez, porque às vezes, você fez uma modificação, alguém comentou, aí você tem que fazer mais um commit, aí teu PR tem, cara, 15 commits, mas você alterou 2, 3 arquivos, tá? Então isso não é interessante, isso suja o seu histórico da sua branch. Então, por isso a gente faz esse patch, tá? Esse squash, perdão. Então, o que eu faço? Geralmente aqui no nome, eu só copio o nome do commit e já vem linkado, ó, esse hashtag 12 é o nosso pull request, e eu copio também o texto que eu coloco, então deixo aqui também uma descrição bem interessante, commit, e eu vou confirmar agora, tá? E fazer o squash. Deixa eu confirmar e fazer o squash. Confirmei, beleza, tá mergeado. E o interessante, né? Eu vou lá na minha branch main, deixa eu ir na minha branch main, e eu vou dar um git pull. Dei um git pull, ó, então veio as mudanças aqui que eu fiz. Então, eventualmente, quando alguém estiver navegando, né? Por exemplo, cara, tem alguém navegando aqui nesse projeto, aí viu esse patch, ó, tá vendo? A pessoa vai clicar, ó, aqui ela já vai ver, beleza. Então fica muito mais fácil de entender por que existe esse arquivo de patch, né? Ele tá dizendo, ó, o que tava lá na minha mensagem de commit, a mensagem do meu pull request, veio pro meu histórico do meu projeto. Então eu tenho aqui, ó, minha descrição bonitinha, se a pessoa quiser, ó, já tá linkado, ó, ela já vai abrir direto o pull request se ela quiser ver mais detalhes. Então se a gente olhar o nosso histórico, né, deixa eu ver aqui o meu histórico, tá vendo? Esse último commit que eu fiz, ó, tem exatamente os arquivos que eu modifiquei, tem um nome bem bacaninha aqui, se você quiser ler também a descrição, então fica bem legal. Então a gente usou essa parte técnica, né, mais como plano de fundo, mas o que eu quero que vocês levem aqui é todo esse processo que eu fiz desde o início, de receber um bug e de pesquisar e de usar sim Stack Overflow, utilizar GitHub, utilizar todas as ferramentas que você tem para resolver o problema. Esse processo de documentar também é muito importante, e eu sei que para quem tá começando, principalmente se você ainda não tá trabalhando, não tá atuando com programação, ou tá começando, ou trabalha em empresa pequena, esse processo ele pode parecer um pouco burocrático, mas acredite, né, quando a gente fala de projetos grandes, de empresas grandes, de sistemas que tem bastante usuário, bastante gente programando, todo esse processo é necessário. Vai mudar uma coisa ou outra de acordo com a empresa que você tá trabalhando, mas esse processo é necessário, né? E tem muita gente que não gosta, né, de processo porque acha que é meio burocrático, mas entenda que o papel de um programador, de um engenheiro de software, ele está muito além do que só escrever código, né? E não existe o cara que só escreve código, né? É só o cara que coda. Existe um engenheiro de software que pode chamar de desenvolvedor, de programador, enfim, a mesma coisa, que resolve o problema. Isso passa por você também criar um processo, seja interno para a empresa, um processo para você documentar essa sua jornada, você fazer um pull request bem feito, bem descrito, você analisar as possibilidades, eu tenho a solução A, a solução B, qual encaixa melhor no contexto. Então, como um engenheiro de software, como programador, a gente está fazendo isso o tempo inteiro. Então, espero que isso tenha trazido um pouco, né, de como é que é de fato a realidade, né, de um programador no dia a dia resolvendo um problema real, tá bom? Espero que você tenha gostado, né? Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, então isso ajuda bastante. Dá um like nesse vídeo para ajudar a gente a crescer, e também compartilha com seus amigos programadores, que vai ajudar bastante o canal, tá bom? Por esse vídeo é isso, valeu, até a próxima.